Abra os olhos do meu coração e abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver, eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver, eu quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. E exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero te ver. Santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero te ver. Tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Quero te ver. Olá, seja bem-vindo a mais um culto aqui do One Pocket, esse culto que a gente faz aqui reduzido, né, especial aí para você acompanhar pela internet. Eu sou o Luiz e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as respostas de Deus. E para isso, eu gosto muito de um texto, né, que está lá em Lucas, no capítulo 1, do versículo 5 ao 20. Ele é um texto um pouco longo, mas se você puder abrir aí de casa a sua Bíblia para acompanhar com a gente aqui, ele vai tratar a história de Zacarias e a resposta que Deus dá para Zacarias sobre um filho que ele terá com Isabel. E eu creio que existem alguns princípios aqui, algumas coisas interessantes nessa história que podem nos ajudar a entender como nós buscamos as respostas de Deus e como muitas vezes elas acontecem na nossa vida. E a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto aqui está lá nos versículos no versículo 9 ao 11, e ele vai dizer assim, que Zacarias foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava fora orando. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Eu acho interessante essa história porque a gente vai ver que Zacarias ele era um sacerdote de Deus, né? Alguém muito respeitado ali na religião judaica, alguém de grande prestígio, um homem temente a Deus, um homem fiel a Deus. E a gente vê que então, naquele dia, quando o anjo aparece para ele, ele estava praticamente de serviço, né? Ele havia sido sorteado para oferecer o incenso, e então o anjo aparece para ele. E sabe, eu acho interessante isso, porque muitas vezes as respostas de Deus vêm quando a gente menos espera, né? Muitas vezes Deus fala com a gente no nosso cotidiano, nas nossas atividades, naquilo que a gente precisa fazer, né? Ali não era uma festa judaica, não era um grande evento, era um culto, era algo, né,
da religião, algo que Deus esperava que o sacerdote fizesse, mas não era nada, né, não era um evento grandioso, não era nada muito diferente do que acontecia talvez diariamente ali naquela região. E eu acho interessante isso, porque isso nos ensina que muitas vezes a gente busca respostas de Deus em eventos, em grandes celebrações, em acampamentos, né, em cultos especiais, mas muitas vezes o Senhor quer se revelar a gente no nosso cotidiano. Muitas vezes Ele quer falar com a gente no nosso dia a dia, enquanto a gente está indo para o trabalho, enquanto a gente está muitas vezes preenchendo uma planilha chata de Excel, enquanto a gente está passando roupa, lavando a louça. O Senhor quer se revelar a gente no nosso cotidiano. Mas por que então que muitas vezes a gente não escuta? Por que muitas vezes a gente acha que Deus só fala em eventos, em cultos? Porque, infelizmente, nós temos compartimentalizado as revelações de Deus. Em vez de buscar elas diariamente, assim como o maná caía diariamente, a gente busca, né, o nosso pensamento é, no culto de sábado, no culto de domingo, Deus vai falar comigo. E a gente coloca grandes expectativas ali naquele culto, e muitas vezes, se o Senhor não fala de maneira especial naquele culto, naquele evento, a gente fica frustrado. Mas o que o Senhor quer resgatar de nós, o que o Senhor quer trazer para a gente é que diariamente Ele quer se revelar a nós. Assim como nos relacionamentos, né, se você é casado, namorado, enfim, você diariamente conversa com essa pessoa. Você tem momentos especiais, e é assim com Deus também, em eventos, em acampamentos, mas diariamente nós precisamos manter esse relacionamento. E o que acontece é que a gente compartimentaliza as revelações de Deus. A gente compartimentaliza o que o Senhor quer falar, como o Senhor quer falar, e muitas vezes a gente passa a semana toda sem prestar atenção naquilo que o Senhor disse, sem muitas vezes estar atento àquilo que o Senhor quer dizer a nós, porque estamos pensando, no final de semana o Senhor vai falar, naquele culto, naquele evento, naquele acampamento, o Senhor vai falar comigo, quando na verdade Ele quer falar com nós diariamente. E eu acho interessante isso porque no livro de Atos a gente vai ver uma cura, né, em que Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para uma oração que era a rotina deles. Era uma oração que eles todo dia iam lá para fazer essa oração. E naquele dia em específico havia um homem na porta do templo e esse homem pede, né, para que Pedro e João dê algum dinheiro a ele, algum, né, valor financeiro para talvez ele comprar alguma coisa. E Pedro e João, né, tem aquela famosa frase, né, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Essa cura também aconteceu numa rotina, aconteceu no dia a dia dos discípulos, em que eles iam para o templo orar, mas que eles estavam atentos àquilo que o Senhor quer fazer também nas nossas rotinas. Então o Senhor pode falar com você enquanto você preenche uma planilha, passa roupa, cuida do seu filho, vai para o trabalho. A gente precisa estar atentos a isso e não compartimentalizar a revelação de Deus para dias, eventos, né, ou celebrações específicas. A outra coisa interessante que esse texto me traz é que as respostas e promessas de Deus são maiores do que muitas vezes o que a gente pede. Eu acho interessante ali nos versículos 13 a 17, em que o anjo vai falar para Zacarias que ele, né, vai ter um filho com sua esposa. E olha a resposta do anjo, né, a resposta do Senhor para Zacarias. Não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Né? Até aqui, Deus estaria respondendo a oração de Zacarias e de Isabel, e Deus já seria maravilhoso por essa resposta, poderoso por essa resposta, porque a gente vai ver que Isabel era estéril. Mas olha que interessante a continuação, né, dessa promessa. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Fará retornar muito dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias
para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Eu acho isso interessantíssimo, maravilhoso, porque o Senhor poderia simplesmente falar para Zacarias: Zacarias, você vai ter um filho, dê o nome a ele de João e a minha promessa estará cumprida para você. Né? Zacarias provavelmente só queria um filho para trocar as fraldas, para ensinar, né? Para ter um descendente ali e alegrar ali a rotina do casal, mas o Senhor surpreende Zacarias. E a gente vai ver ao longo da Bíblia que o filho de Zacarias é João Batista, aquele que prepara o caminho para o Senhor Jesus. E isso é maravilhoso, sabe? Um homem que pedia um filho, né? Um homem que pedia que a sua mulher engravidasse, um milagre de Deus, recebe esse milagre, mas recebe algo muito além do que ele pedia, muito além do que ele sonhava poder aproveitar ali, sabe? Ser o pai de alguém que iria preparar o caminho para o Senhor. Essa é a promessa de Deus aqui. E muitas vezes a gente pede as coisas para o Senhor e Ele nos surpreende e Ele nos dá infinitamente mais do que pedimos e pensamos, assim como diz em Efésios 3. E sabe, a gente precisa ter isso em mente. Muitas vezes nós pedimos uma oportunidade, um emprego, um relacionamento, e a nossa visão, né, limitada está nisso. Mas o Senhor pode nos surpreender e abrir portas e dar grandes coisas a nós de acordo com a graça que Ele tem, com a misericórdia que Ele tem. E a gente precisa estar atento a isso, sabe? O Senhor nos surpreende, o Senhor nos dá infinitamente mais. É isso que acontece aqui. Zacarias só queria um filho e ele recebe a missão de cuidar de um filho que seria João Batista, aquele que prepararia os caminhos para o Senhor, aquele que nessa promessa, né, iria ser alguém cheio do Espírito Santo, que iria trazer de volta os perdidos até que Jesus voltasse. E por fim, a parte talvez que eu acho mais interessante nesse texto é que muitas vezes para nós as respostas de Deus parecem impossíveis. No versículo 18, Zacarias, né, recebendo essa mensagem, vai dizer: como eu posso ter certeza disso? Eu sou velho e a minha mulher é de idade avançada. E além de ser de idade avançada, a gente vê que ela era estéril, né? E eu acho interessante isso, sabe? Porque Zacarias estava no templo oferecendo lá o incenso, um anjo aparece para ele e revela a ele as palavras de Deus. E a gente muitas vezes pensa, né? Poxa, se Deus falar comigo em sonho, se Deus se revelasse comigo aqui, um anjo descesse do céu, eu iria acreditar nas promessas dele. Se alguém que eu não conheço viesse falar comigo coisas que só eu sei, aí sim eu iria acreditar nas promessas que o Senhor tem para a minha vida. Mas sabe, muitas vezes não é assim. E a história de Zacarias nos mostra isso. Um anjo do Senhor se revelou a ele, trouxe as palavras de Deus para ele e mesmo assim ele duvidou. Mesmo assim Zacarias duvida. E sabe, Zacarias nesse momento, né, ele quer uma garantia. Né? Ele fala assim: como que eu posso ter certeza disso? Né? Se ele pudesse fazer um documento lá, escrever, né, eu declaro que falei que João terá um filho e pedir para o anjo assinar, ele teria feito isso. E eu acho interessante porque Zacarias, quando ele duvida, e isso muitas vezes é o que acontece com a gente quando recebemos mensagens e promessas de Deus, Zacarias, quando ele duvida, é porque ele deixou de olhar para a promessa, ele deixou de olhar para o Senhor, ele deixou de olhar para aquele que prometeu o filho, mas ele passa a olhar para aquilo que ele pode fazer. E aí as dúvidas começam. E aí Zacarias começa a se perguntar: mas Senhor, eu sou velho, a minha mulher é estéril, nós não conseguimos. E de fato, eles não conseguiam, né? Mas o Senhor conseguiria. E muitas vezes quando recebemos as promessas de Deus, duvidamos porque paramos de olhar para aquele que prometeu, para aquele que nos deu a palavra de que iria fazer, e passamos a olhar para aquilo que nós podemos fazer. Poxa, essa vaga de emprego é muito boa, né? Mas eu não consigo. Isso aqui que Deus me deu para fazer, essa célula,
essa liderança que o Senhor está me permitindo exercer é muito difícil, o que eu tenho que fazer, né? Quais coisas que eu tenho que fazer, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. E de fato muitas vezes não somos, mas o Senhor é, e é Ele quem vai cumprir a promessa dele. Basta que a gente acredite. E Zacarias então olha para si e duvida, e o anjo dá uma garantia para ele, né? Zacarias, porque você duvidou, então você vai ficar mudo. Assim você vai saber que o Senhor revelou isso a você. E sabe, Zacarias fica mudo e eu creio que ele só queria sair daquele lugar, do templo, do santuário, ele só queria sair dali e contar para todo mundo, né? Contar o que Deus falou, contar que iriam ter um filho, contar que Isabel iria ficar grávida, mas ele não consegue fazer isso porque tinha ficado mudo. Ele deixa de aproveitar a alegria da promessa de Deus porque não conseguia mais falar. E ele fica mudo até que João nasça. E sabe, muitas vezes quando a gente duvida das promessas de Deus, nós deixamos de aproveitar ela na sua integridade. Nós deixamos de nos alegrar na totalidade do que podemos porque estamos duvidando. Então nós temos a promessa, nós lideramos algo, nós recebemos uma revelação, uma resposta de Deus, só que muitas vezes vem aquele sentimento, mas você não é capaz, mas você não vai conseguir, mas olha para você, você já vai largar a mão, você não vai conseguir fazer isso porque você é inábil, você não vai conseguir. E sabe, que a gente possa receber as promessas de Deus, crer nelas, porque é o Senhor quem prometeu e é Ele quem vai fazer na nossa vida. Nesse tempo eu queria orar com você para a gente encerrar essa palavra, para que também a gente possa aprender a receber aquilo que o Senhor tem para nós, né, de uma maneira correta, de uma maneira com mais fé, crendo na promessa de Deus. Então fecha seus olhos aí onde você está, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que responde, o Senhor é um Deus que nos surpreende com suas respostas e o Senhor é um Deus poderoso para fazer acontecer. Pai, nos ensina e nos ajuda, Deus, a crer naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos ajuda, Deus, a sermos fiéis, a acreditarmos que o Senhor pode fazer aquilo que nós não conseguimos. E que muitas vezes as promessas que o Senhor tem para nós, as respostas que o Senhor nos dá, são maiores do que nós, para que a gente dependa e creia no que o Senhor pode fazer, Pai. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a confiar em Ti, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então é isso, pessoal. A gente se vê nas próximas pregações aqui do One Pocket. So